Olá, meus queridos. Neste terceiro domingo de Páscoa, nós continuamos vivendo esse mesmo espírito da ressurreição do Senhor e a liturgia segue esses textos da ressurreição do Senhor. O texto proposto para o terceiro domingo de Páscoa do ano A é o texto do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 24, versículos 13 a 35. O contexto geral é que Jesus, ele morreu na sexta-feira santa e foi sepultado. O sábado era o dia de descanso dos judeus, então ninguém podia nem sequer prestar homenagens fúnebres, então ninguém foi ao túmulo. Tampouco aqueles discípulos que estavam mais decepcionados com o Senhor fugiram nem fizeram nada, porque não podiam. Nós vemos no texto de hoje dois discípulos que gostariam de ter fugido quanto antes, ter desaparecido do mapa. Eles eram de um povoado próximo. Eles não eram dos apóstolos, tá? Não eram dos 12 apóstolos. Eram discípulos. Jesus tinha esses 12 apóstolos, que digamos eram os seus ministros, aqueles que estavam mais perto dele e que estavam em todos os seus ensinamentos e que receberam depois, na última ceia, a ordenação sacerdotal episcopal, receberam o Espírito Santo, receberam o dom da Eucaristia e o mandamento do amor. Mas existia um outro ciclo de discípulos mais amplos que acompanhavam Jesus nas suas caminhadas apostólicas. Esses dois rapazes eram parte desses discípulos. Emaús era um povoado que estava próximo a Jerusalém. Então, eles não teriam dificuldades para voltar para casa, mas eles tinham muita vergonha de voltar para casa, porque colocamos-nos um pouco no seu lugar, né? Eles tinham saído de casa dizendo que iam seguir esse profeta que era o Messias, pelo menos eles acreditavam que era o Messias. Então, eles saíram com toda a glória de seguidores do Messias e iam ser os seus discípulos. E de repente, esse Messias foi crucificado de uma maneira bárbara, humilhado diante de todo Israel. Então, eles estavam voltando para casa completamente desanimados, humilhados. Como eles iam se apresentar diante dos seus familiares, parentes e amigos, como iam refazer a sua vida. Esse é o contexto do evangelho que nós temos entre mãos. Então, por favor, leiam agora o capítulo 24, versículos 13 a 35, e depois nós vamos fazer alguns comentários para enriquecer a nossa reflexão. Boa leitura. Diz o Evangelho que no primeiro dia da semana, que era o domingo, coincidentemente é o dia da ressurreição do Senhor, esses dois discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Iam a pé, iam conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. Tudo isso está escrito aqui no texto, né? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Eles deviam estar caminhando muito devagar. Muito devagar. Então não foi nada difícil para Jesus alcançá-los. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. E a primeira pergunta que nós colocamos é: como é possível que eles não o reconheceram? Eram seus discípulos, tinham convivido com Jesus durante 3 anos. Como é que não reconheceram? Ainda que Jesus tivesse disfarçado, teriam reconhecido a sua voz, o seu jeito, o seu estilo. Como não reconheceram? É que Jesus, uma vez que ele ressuscitou com um corpo glorioso. O corpo glorioso pode assumir qualquer forma. E Jesus, ele não queria ser reconhecido de cara.
Ele queria se aproximar dos seus discípulos como outro peregrino qualquer, para permitir que eles abrissem o seu coração. E Jesus mesmo nos queria deixar uma mensagem que não era só para esses discípulos, era para nós, que seríamos discípulos muitos anos antes. Então, ele precisava que esses discípulos pudessem ser autênticos, transparentes, e que nós pudéssemos observar o que Jesus ia fazer dessa situação. Então, pois nós observamos que esse peregrino chegou junto com os discípulos que estavam conversando. Os discípulos não o reconheceram, pensavam que era um peregrino qualquer. E o peregrino lhes pergunta, né? O que vocês estavam conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E aí revelaram todo o seu coração com essa frase. Pararam com o rosto triste. E além do mais, vejam só o que o texto coloca a seguir. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Olha, nós pensamos que nós estamos bem informados porque temos celular, internet, televisão, etc. Não, naquela época as notícias corriam muito rápido, as pessoas se informavam muito rápido. Então, era impossível que essa pessoa não soubesse. Né? Mas Jesus pergunta para eles, o quê? Como que dizendo que, tentando dizer que ele não sabia nada. Então os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e chefes o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Nós esperávamos. Por que estavam tão tristes e decepcionados os discípulos? Porque eles tinham uma expectativa. Quando eles começaram a seguir Jesus e viram os seus milagres e escutaram a sua pregação, eles criaram uma expectativa. Esse é o Messias, aquele que está prometido nas Sagradas Escrituras, aquele que nos vai libertar dos nossos opressores, aquele que nos vai guiar para que nós finalmente possamos ser um grande império e todas as nações venham render culto em Jerusalém ao único Deus. E nós que somos seus discípulos vamos ser os seus ministros, então vamos ter um cargo no seu reino. E eu sonhando com isso. E cada vez que Jesus nos mandava ficar calados diante de um milagre, eles achavam aquilo estranho. Mas aconteceu que no domingo de Ramos, ou seja, o domingo antes desse domingo que eles estavam fugindo de Jerusalém, Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Então, aquela esperança que estava muito minguada no seu coração se acendeu outra vez com uma força extraordinária. É agora! Olha só, todas as multidões o estão aclamando. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E cortavam ramos das árvores e estendiam os seus mantos pelo chão para que Jesus, montado no burrinho, pudesse passar. Mas acontece que chegou Jesus em Jerusalém e não aconteceu nada. E poucos dias depois, Jesus foi condenado à morte, crucificado e morto. Imagina como estava o seu coração. Eles tinham consagrado a sua vida a Jesus. Além de colocar toda a sua expectativa nele, eles tinham deixado muitas coisas. Na verdade, tinham deixado tudo para poder seguir a Jesus. Tinha deixado os seus planos de vida, os seus trabalhos, as suas famílias, e se dedicavam ao seguimento de Jesus. Então, a sua tristeza era uma mistura de sentimentos, porque por um lado tinha uma tristeza horrível por aquilo que tinha acontecido com Jesus. Eles amavam a Jesus. Depois de tantos anos de convivência, pois esse amor foi se aprofundando, já não era só um interesse, uma expectativa. Esse é um verdadeiro amor por Jesus,
Quem não ama Jesus? Quem se aproxima dele com um coração sincero e aberto, é impossível não amá-lo, porque Jesus é o amor em pessoa. Então, eles amavam a Jesus. Então, também estavam tristes por tudo que tinha acontecido a ele. Tinham perdido uma pessoa que eles amavam de uma maneira tão abrupta, tão injusta, como foi o julgamento de Jesus. Mas também porque eles mesmos tinham raiva de ter seguido o profeta errado. Eles pensavam que Jesus era o Messias, e a prova de que ele não era é que ele foi crucificado pelas autoridades de Israel. Então, não pode ser o Messias. Nós nos dedicamos a seguir a pessoa errada. Nós fizemos uma maior propaganda, o maior auê, que íamos sair de casa para seguir alguém que terminou cravado numa cruz que não era. Com que cara nós vamos nos apresentar outra vez diante da nossa família para sermos readmitidos, para poder outra vez seguir com uma vida, encontrar um trabalho, casar-se, sei lá. Com que cara nós vamos nos apresentar aí? Então era uma tristeza misturada com decepção, misturada com raiva, porque eles tinham criado uma expectativa sobre Jesus. A sua abertura de coração não tinha sido uma abertura suficiente para que Jesus os instruísse. Então, eles nunca compreenderam verdadeiramente quem era Jesus. Mas Jesus, ele queria se servir dessa ocasião para transformar os corações desses discípulos. Continua Cleófas, né? Apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e, não encontrando o corpo dele, voltaram dizendo que ele tinham visto anjos e que eles afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos, ou seja, os homens, né, foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito a ele, porém ninguém o viu. E aí Jesus pegou a deixa. Aqui nós queremos propor essa terceira pergunta. Como Jesus transformou o coração desses discípulos? Jesus pega a deixa e já parte com uma voadora no peito. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Eles abriram os olhos, arregalaram os olhos. Como assim? E então Jesus, vocês não leram os profetas? O que aconteceu com esse homem estava anunciado nos profetas. E aí, começando por Moisés e passando por todos os profetas, Jesus explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Olha que delícia deveria ter sido essa exegese bíblica que Jesus fez com os discípulos. Essa explicação do Antigo Testamento. Jesus começando lá do Gênesis, do Êxodo, do Deuteronômio, passando pelo Levítico, pelos Números, pelo livro dos Reis, pelos profetas, pelos salmos, pelos livros sapienciais, como ele ia encontrando as passagens que se referiam ao Messias. Aquelas que eram as mais famosas, que falavam da glória do Messias. Mas também aquelas obscuras, sobretudo do profeta Isaías e dos Salmos, que dizia como esse Messias deveria sofrer. Isaías 53, é por causa dele, pelos nossos sofrimentos, é que ele padeceu. Ele que era como uma raiz em terra árida. E assim vai a descrição do sofrimento do Messias. Tanto as profecias messiânicas de glória como as profecias messiânicas de sofrimento pertencem ao mesmo Cristo. Ele vive as duas realidades. Ele tinha que passar pelo sofrimento para entrar na sua glória. E é isso que Jesus vai explicando para os discípulos de Emaús. E continua aquela caminhada lenta, vagarosa em direção a Emaús. E o coração dos discípulos vai se aquecendo com essa explicação que primeiro chega ao intelecto, mas que depois toca o coração. Palavras que explicam, mas que também consolam.
E os discípulos foram compreendendo. Uma compreensão, que não é só um entendimento. Né? Quando você entende alguma coisa, não quer dizer que você vai aderir isso. Quando é uma compreensão, então existe um envolvimento também dos próprios sentimentos. Então eu não quero ficar indiferente diante dessa realidade que eu finalmente compreendi. Isso é o que estava acontecendo dentro do coração dos discípulos, e é isso que Jesus ia fazendo. Mesmo sem ter-o reconhecido ao longo do caminho, eles se deixaram instruir, porque perceberam a sabedoria desse homem, que era a sabedoria do Espírito Santo, que ia explicando-os. E aí acontece que chegaram a Emaús. Jesus fez de conta que ia adiante. Simpático Jesus, né? Podendo fazer já o milagre que ele queria fazer. Não, ele queria que os discípulos sentissem falta, percebessem como era importante a presença dessa pessoa que eles não sabiam quem era. Então, depois de insistir, Jesus cede e vão juntos para a hospedagem, onde Jesus, como hóspede, parte o pão. É lógico que isso é uma referência claríssima à Eucaristia, uma referência claríssima à última ceia, a da quinta-feira santa, que Jesus partiu o pão e deu a seus discípulos e disse: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Nesse momento, Jesus não precisou pronunciar as palavras. Ao partir o pão, Jesus se revela a esses discípulos, que então arregalaram de novo os olhos. É Ele. É Ele. Que coisa mais maravilhosa. E então, diz a Escritura, um discípulo disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Olha só como o coração desses homens foi transformado pelo amor. Na Eucaristia, ao partir o pão. Então, se vocês se dão conta, essa é uma narração da Santa Missa. Quais são as principais partes da Santa Missa? Primeira parte, que é a explicação do mistério de Cristo, com as leituras, né, da Santa Missa do Antigo Testamento, Salmo, Novo Testamento. Então, Jesus, ele lhes explicou as Escrituras, a homilia. E depois a segunda parte da missa, que é a Eucaristia, o mistério de Cristo celebrado sobre o altar, quando aquele pedaço de pão se transforma no corpo de Cristo e os discípulos podem comer o próprio Cristo. Nós podemos comer o próprio Cristo. E era isso que aconteceu nesse momento. Jesus, depois de instruir os discípulos com a palavra de Deus e a explicação da palavra de Deus, lhes dá o pão do céu, que é Ele mesmo, o seu corpo. Jesus, São Lucas, nos quer transmitir como a conversão do coração se dá sobretudo na Eucaristia. É sobretudo na Eucaristia onde se dão as grandes conversões dos corações. Peçamos a Deus nosso Senhor que encha o nosso coração de desejo de encontrá-lo na Eucaristia, que nós queiramos ser como os discípulos de Emaús, abrir os olhos diante de Jesus Eucarístico. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Fenomenal!